Informação exclusiva: Felipe Coutinho pediu para deixar o Vasco depois de uma briga feia com o Fernando Diniz. Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz todos os bastidores dessa história e fala também de Marcos Leonardo. Que história é essa de que ele pode pintar como reforço do Corinthians? Quero te atualizar também sobre John Arias, que já tem data para estrear com a camisa do Verdão. Já Kaká está fora do timão. Te conto detalhes do seu novo clube. Para completar, últimas do mercado, bastidores, finanças, rescisões gigantescas e extremamente caras, ligadas a Júlio Casares no São Paulo, tudo sobre o Flamengo e a possibilidade de entrada de muitos milhões de reais em caso de título da Recopa, além de muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Convite super legal, que tal fazer parte do meu grupo gratuito? Por lá, dicas, sugestões, análises, quero te deixar na cara do gol na hora da sua fezinha esportiva. Vou buscar odds desreguladas, vou te apontar campeonatos que você talvez nem conheça, tudo para que você acerte muito mais do que erre na hora da sua fezinha esportiva. Para receber essas dicas sem pagar absolutamente nada, basta clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o meu grupo, basta me seguir e as dicas já chegam sem custo, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo contando que a Portuguesa já tem data, horário e local da sua estreia na Copa do Brasil. A Portuguesa estreia na segunda fase da Copa do Brasil na próxima quinta-feira, não amanhã, a outra, confronto contra o Altos do Piauí no Canindé, jogo marcado para as 21h30. Se a Portuguesa vencer, é jogo único, enfrenta na terceira fase o vencedor do confronto entre Avaí e Porto Vitória de Espírito Santo. Já o Galo e o América pediram à Federação Mineira a arbitragem de fora do estado para o clássico da semifinal do Campeonato Mineiro marcado para o próximo domingo. A alegação dos dois times é de que a arbitragem em Minas Gerais vai muito mal. Já o Grêmio apresentou a oferta de 2 milhões de euros, além da cessão de um jogador de uma lista com 4 atletas para tentar a contratação de Paulo Henrique, lateral direito que pertence ao Vasco. O presidente do Vasco, Pedrinho, já descartou qualquer tipo de negócio envolvendo o PH, a menos que o Grêmio desembolse 10 milhões de euros. Hora de falar sobre John Arias com data para estreia. O Arias participou normalmente, pela primeira vez de forma integral, de treinos do Palmeiras ao longo dessa semana. Como já vinha atuando na Inglaterra com a camisa do Wolverhampton, ele está fisicamente bem e estará à disposição do técnico Abel Ferreira para a partida de sábado contra o Capivariano, duelo válido pelas quartas de final do Paulistão, jogo marcado para a Arena Barueri. Agora vai caber ao Abel decidir se o Arias começa como titular ou se ele ganha alguns minutos no decorrer da partida. Importante lembrar que o Palmeiras usou ao longo da primeira fase do Campeonato Paulista 28 jogadores diferentes, numa clara demonstração de que o Paulistão serviu também como um momento para melhoria do aspecto físico e essa rodagem de jogadores foi importante. Só para completar, vale contar que a troca do gramado do Allianz Parque segue de maneira mais lenta do que se imaginava. E a tendência hoje é de que o Palmeiras só tenha o seu estádio à disposição caso chegue à final e faça o segundo e decisivo jogo dentro de casa. Isso porque a data da final está marcada para 7 ou 8 de março, essa data ainda será confirmada e a tendência é que o estádio palmeirense fique pronto apenas próximo dessa data. Caso contrário, o Palmeiras vai precisar mandar a decisão da Copa do Campeonato Paulista na Arena Barueri, estádio arrendado por Leila Pereira. Quero te contar agora quanto o Flamengo fatura em caso de título da Recopa. A Conmebol prometeu ao campeão o prêmio de $1.800.000, a gente está falando de mais ou menos $9.300.000. Você sabe, Flamengo e Lanús começam a decidir o título nessa quinta-feira na Argentina, na próxima quinta-feira, jogo de volta no Maracanã. Se o vencedor fica com $9.300.000, o vice fica com cerca de metade, $4.700.000. O Flamengo tenta o bicampeonato na Recopa, a única taça havia sido conquistada contra o Independente Del Valle em 2020, na oportunidade, placar agregado de 5-2 a favor do Fla.
Flamengo que jogou uma outra decisão de Recopa e acabou ficando com o vice-campeonato, perdendo para o mesmo Independiente Del Valle. Só para completar, registrar que o Lanús vem de 3 jogos sem vitória no Campeonato Argentino e não terá seu centroavante titular, Marcelino Moreno, que é tratado como o grande craque do time, não enfrentou o Independiente no final de semana, sentindo problemas no pé e ainda é dúvida para a partida dessa quinta-feira. Hora de falar sobre o São Paulo para contar que o presidente Jair Massis tem sofrido para se livrar de uma estrutura montada por Júlio Casares. Assim que assumiu a presidência, o Massis já dispensou uma série de pessoas muito próximas ao Júlio. Foram demitidos, por exemplo, Márcio Carlomagno, que era o CEO do clube, rescisão que custou R$600 mil. O assessor do Márcio, Moisés Assayag, vai ter direito a uma multa de R$1.300.000. Outros diretores também já caíram, o Dedé no Social, o José Eduardo Martins, na frente da diretoria de comunicação. Importante registrar que o presidente tentou fazer alguns outros movimentos, mas foi aconselhado a desistir porque multas dos contratos de assessores e diretores chegariam a até R$50 milhões. Por mais incrível que possa parecer, o número é assustador. De qualquer forma, com as primeiras dispensas, o São Paulo já economiza até o fim da temporada cerca de R$4 milhões em salários. Quero contar ainda que a política do São Paulo segue efervescente, porque Douglas Schwartzman, que precisou se afastar do cargo de diretor das categorias de base, decidiu pedir a exclusão de Vinícius Pinotti e de Fábio Maris do quadro de conselheiros do São Paulo. Ele alega que a dupla comprou áudios pagando R$400 mil para divulgar e vazar aquela história do camarote que obrigou ele e a Mara Casares a se afastarem do clube. E essa decisão, esse episódio de comprar áudios fez muito mal à imagem institucional do São Paulo. O presidente da Comissão de Ética do Tricolor aceitou o pedido do Douglas Schwartzman e marcou uma data, uma audiência, 2 de março, quando o Fábio Maris e o Vinícius Pinotti terão de se defender para não correrem o risco de serem expulsos do quadro de conselheiros. Importante registrar que o Pinotti está sendo trabalhado para virar presidente do Tricolor a partir de janeiro de 2027. E o Corinthians acaba de definir a saída de Kaká. O zagueiro será emprestado ao Vitória até o fim da temporada. Ele é esperado nessa quinta-feira em Salvador para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Empréstimo sem custos até dezembro. Vitória assume 100% dos seus salários. Dessa maneira, dá para dizer que a economia do Corinthians, com os vencimentos do jogador até dezembro, vão ultrapassar os R$4 milhões. Importante contar também que se o Vitória utilizar o Kaká em pelo menos 60% das partidas daqui até o fim do ano, terá a obrigação de comprar o atleta, que foi adquirido pelo Corinthians por R$24 milhões. Mas a verdade é que dentro de campo não conseguiu jogar, pelo contrário. Foi uma negação como zagueiro e também como lateral. O torcedor do Corinthians pegou bode do Kaká. Atleta que nos últimos dias também foi especulado no Atlético Paranaense e no Santos. O Vitória venceu essa disputa e vai anunciá-lo nas próximas horas. E Felipe Coutinho deixou o Vasco da Gama por causa de Fernando Diniz. Os dois tiveram uma discussão pesada no último sábado durante a partida contra o Volta Redonda. A treta aconteceu no intervalo quando o Vasco perdia por 1-0. Diniz decidiu deixar o Coutinho de fora do segundo tempo. Coutinho aceitou a decisão e começou a tirar sua roupa porque tomaria banho. Foi quando o técnico do Vasco falou de forma áspera que o Coutinho tinha a obrigação de voltar para assistir ao segundo tempo do banco de reservas. O Coutinho não aceitou. A partir daí, o jogador ouviu do técnico que ele era um moleque e um mimado. Coutinho passou a responder, o clima ficou muito quente e o pessoal do Deixa Disso precisou intervir para evitar uma confusão maior. Vocês sabem, o Vasco acabou eliminando o Volta Redonda nos pênaltis e o Coutinho não esteve nem no segundo tempo, nem na disputa dos pênaltis, assistindo a classificação Cruz-Maltino. Nessa terça-feira rolou uma reunião entre o Coutinho, seus representantes e dirigentes do Vasco. Pouco tempo depois, o jogador exigiu a rescisão do seu contrato, que terminaria na metade do ano, custo de R$1,5 milhão por mês. Coutinho era de longe o jogador mais bem pago do elenco Cruz-Maltino. Nessa quarta-feira, a confirmação da rescisão do contrato, o próprio Coutinho postou em suas redes sociais a sua opção por sair, sem citar a briga com o Diniz, informação que eu trago com exclusividade. Importante contar que pessoas próximas ao Coutinho
Tentaram convencer o presidente Pedrinho a demitir o Diniz para garantir a continuidade do Coutinho, mas o presidente do Vasco optou pela permanência do técnico, dessa maneira abrindo caminho para a saída do jogador. Contei para vocês de forma exclusiva na manhã dessa quarta-feira que o Coutinho tem uma proposta do LA Galaxy dos Estados Unidos, mas a ideia dele não era deixar o Vasco e o Rio de Janeiro. Toda a estrutura dele está sendo montada por lá. Ele acabou de comprar uma mansão muito bacana em Alphaville, criou um shopping em Búzios e tem seu instituto em Vargem Grande. Qualquer saída, seja para a Major League Soccer ou para qualquer outra parte do mundo, não fazia parte dos seus planos. Isso tudo acabou mudado depois da discussão pesada com o técnico do Vasco. E você, nessa briga entre Fernando Diniz e Coutinho, prefere ficar com quem? Use o espaço para comentário e já registre sua opinião, beleza? Qual a chance de Marcos Leonardo virar reforço do Corinthians? Essa especulação começou a ganhar um pouco mais de força depois que torcedores corintianos cravaram que o Marcos Leonardo passou a seguir o Timão nas redes sociais. Posso assegurar que não há nenhuma chance desse acordo acontecer por agora. Primeiro porque o Marcos Leonardo está decidido a permanecer no Al Hilal pelo menos até a metade do ano. Vale a lembrança de que nos últimos dias o Al Hilal precisou retirar um dos seus atacantes da lista de inscritos do Campeonato Saudita. E a opção foi pelo Darwin Núñez, centroavante uruguaio ex-Liverpool. Marcos Leonardo seguiu inscrito no Campeonato Nacional. Outro motivo, quando deixar o Al Hilal, e o Marcos Leonardo pretende sair na metade do ano, a sua ideia é de voltar ao futebol europeu e não ao Brasil. Isso sem contar na questão financeira. O Al Hilal pede cerca de 40 milhões de euros para negociar o Marcos Leonardo, salário na casa dos 3 milhões de reais por mês. O Corinthians não tem os 40 milhões de euros para comprá-lo, nem os 3 milhões de salário para pagar ao atacante. Isso sem falar no fato de que o Marcos Leonardo é torcedor confesso do São Paulo. E se um dia voltar ao Brasil, ele pretende dar preferência ao tricolor. Corinthians que ainda busca atacante de lado de campo, função do centroavante não é prioridade, mas sempre buscando aquele modelo de contratação barata, jogador sem custo, de preferência com salário baixo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!